Aleluia. Verso 5, versículo de número 5, nós vamos ler o 5 e o 6. Jeremias 18, versículo 5. Quem achou, diga amém. Amém. A Bíblia diz assim: então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, a derribeira. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa palavra. Querido Jesus, obrigado, Pai, por esta palavra que foi lida, que será ministrada nesta noite. Te pedimos a tua graça, a tua unção, teu poder, que o Senhor possa falar ao nosso coração e transformar as nossas vidas. Fale, Senhor, mas fale para mudar, fale para moldar, porque nesta noite queremos ser reformados por Ti. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e lhe pedimos tudo isso. E aquele que crê diz amém. Amém. Sente dando glória a Deus. Meus queridos amados irmãos, o nosso tema central dos estudos que estamos fazendo é a busca pelo Espírito Santo. E os irmãos precisam perceber e entender que é um tema muito sensível. É tão sensível falar do Espírito de Deus como dois homens fortes puxando um de cada lado um fio de cabelo. E eu percebi, quando estava pedindo a Deus a mensagem para o dia de hoje, que não tem como a gente buscar o Espírito de Deus sem que primeiro aconteça nas nossas vidas isso que nós vamos falar aqui hoje, que é a restauração. A Bíblia vai dizer que Deus ele não habita em templos construídos por mãos de homens, porque a verdade é que após a morte do Senhor Jesus Cristo se cumpre a promessa de Joel 2:28, onde o Espírito Santo ia habitar em templos, casas que seriam os nossos corpos. E para que a gente possa entender como começar a buscar o Espírito de Deus, a gente precisa entender que ele precisa habitar dentro de nós. O Espírito Santo não é apenas um amigo que está ao nosso lado conversando, ele é um ser que precisa estar dentro de nós para que possa ter comunhão conosco. Então, para que ele possa estar dentro de nós, nós precisamos estar aptos para recebê-lo. E é por isso que nós precisamos de uma restauração, porque ele não vai habitar em qualquer lugar. E a visão de Deus sobre o povo de Israel é justamente essa: é querer mudar o povo de Israel para fazer deles vasos que possam estar aptos a receber aquilo que Deus tem para eles. O óleo, que é a representação deste óleo no Novo Testamento, é a presença do Espírito Santo. A palavra vai dizer que Jeremias foi um profeta que profetizou mais ou menos 40 anos em Israel. A Bíblia diz que Deus levantou Jeremias para falar com aquele povo acerca do castigo que estava para chegar por causa da desobediência de Israel. Durante 40 anos Jeremias profetizou e não teve eficácia
em sua pregação, porque o povo ouvia, mas não se convertia. Aquilo entristecia o coração de Jeremias, a ponto de Jeremias chorar e se lamentar durante todos esses anos, porque ele viu, sentiu e sabia o que Deus estava preparando para aquele povo. É por isso que nós conhecemos Jeremias como um profeta chorando. Jeremias não chorava porque queria, ele chorava porque sentia o peso do castigo que estava para chegar sobre Israel. E Deus então começou a trazer algumas visões a Jeremias para explicar para ele o que verdadeiramente estava acontecendo naquele povo e o que o Senhor queria, projetava fazer. A Bíblia diz que Deus, primeiramente ao chamar Jeremias, deu duas visões a ele. Perguntou: Jeremias, o que você viu? E o Senhor entregou a visão, fez ele observar, ver algo. Ele disse: Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Deus estava dizendo a ele: viste bem, eu estou lhe mostrando uma vara de amendoeira para que você entenda que tudo que eu lhe disser é verdade, porque eu velo sobre a minha palavra para fazer a cumpri-la. Então, durante todo o teu ministério, não tenha dúvida do que eu estou falando e lhe mostrando vai acontecer. Eu velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra. Você vê mais alguma coisa? Essas duas visões estão pautadas nos 40 anos do seu ministério. Ele disse: eu vejo, Senhor. Eu disse: eu estou te mostrando agora o que? Jeremias diz assim: eu vejo uma panela que pega fogo e fumaça e ela está vindo do norte. Deus disse: viste bem, porque é de lá que virá o mal sobre Israel. O Senhor estava mostrando a fúria da Babilônia que chegaria para destruir Jerusalém. E assim os irmãos sabem o que aconteceu. Durante esse período, o Senhor começou a trabalhar na mente daquele povo, porque o Senhor sabia que não era possível trabalhar no coração. Deus disse a Jeremias: você vai pregar, mas ninguém vai se converter. Então o Senhor sabia que o povo já estava com o coração endurecido, não adiantava ele falar, não ia dar jeito. Então o Senhor começou a trabalhar na mente, na razão, mostrar para eles algumas coisas que serviria depois, de geração após geração. E esta visão aqui de Jeremias 18 é justamente uma conscientização para que o povo pudesse entender qual era o sentimento que estava no coração de Deus. Deus vai dizer: o pensamento que eu tenho de vós não é pensamento de morte. O pensamento que eu tenho para vós é pensamento de paz, é pensamento de alegria, de sucesso, de prosperidade. Mas o Senhor precisava fazer algumas coisas para que aquele povo pudesse converter, voltar ao caminho. E infelizmente isso tem que ser na base da punição. Pois bem, a palavra vai dizer que agora, no capítulo 18, Deus ele vai até a casa de Jeremias. Nós não sabemos onde Jeremias morava, mas o certo é que Deus chegou até lá. E no versículo de número 1, já comece a trabalhar a partir de agora. A Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias. E no versículo 2, a Bíblia diz assim, que Deus disse assim: levanta e desce. Levanta e desce a casa do oleiro, porque lá eu farei você ouvir as minhas palavras. O Senhor chegou na casa de Jeremias, onde Jeremias estava dizendo para ele: eu quero que você vá a um lugar, porque neste lugar eu vou falar com você. Então se levante, porque eu vou lhe ordenar que você vá a um lugar que eu quero que você ouça aquilo que eu tenho para falar com você. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que o Senhor não mandou Jeremias ir de qualquer jeito. Deus primeiro disse a ele: levante, levante e desça. Antes de você descer, você precisa levantar. Aleluia. Olha para cá. Jeremias tinha um lugar para ir, tinha um comando de Deus a ser executado. Mas antes deste comando ser executado, Deus estava dizendo: se levante. Sem muita enrolação, tem muita gente que quer viver aquilo que Deus tem para a vida dele. Tem muitas pessoas que criam uma ilusão na mente que está até vivendo algo que Deus quer para ele.
Mas o que o Senhor está dizendo aqui para Jeremias é que antes dele executar o comando que estava sendo dado a ele primeiro precisava estar de pé. E a pergunta que eu faço nesta noite é: como é que você, eu e você, queremos executar as ordens de Deus nesta terra, se ainda nem conseguimos estar de pé? Estamos prostrados diante desta vida miserável, estamos prostrados diante das lutas deste mundo, estamos prostrados diante das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas negligências, e queremos nos iludir em pensar que estamos aptos a executar a missão que Deus tem para a nossa vida. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui nesta noite? Primeiro eu vou lhe curar, primeiro eu vou lhe erguer, primeiro eu vou lhe fortalecer, primeiro eu vou cuidar de você, primeiro eu vou fazer você se levantar, para que depois você possa executar aquilo que eu tenho para a tua vida. Nesta noite, olhe para mim, eu sei, vai doer, mas eu estou aqui para pregar a verdade. Tem pessoas que estão querendo colocar as carroças na frente dos bois, iludindo-se, pensando que estão vivendo algo que é de Deus. Mas o Senhor está dizendo: ainda vai começar aquilo que eu tenho para você, quando você se colocar de pé antes de executar a minha ordem. Levanta-te e depois vai. Tem que levantar. Do jeito que está, não tem como ir. Porque tem gente que diz assim: venha com você. Deus está dizendo: levanta e desce. Aí você está dizendo: pastor, você está querendo trazer metáfora? Não está escrito, irmãos. E eu provo para você que Deus não fala com homens que não estão aptos, prostrados. A Bíblia vai dizer que o anjo chegou para entregar uma mensagem de Deus a Daniel. Daniel não aguentou, a unção caiu. O anjo disse: fica de pé, eu vou falar, mas você precisa levantar. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor chega até Ezequiel e diz para ele: filho do homem, ponte de pé. Por quê? Porque eu quero falar contigo. Nesta noite Deus está querendo tratar primeiro com você, para que depois você comece a fazer aquilo que tem para fazer. Mas você está querendo viver aquilo que Deus tem para você, sem antes mesmo nem conseguir ficar de pé. Mas nesta noite na Terra Ribeira é noite de transformação. Essa noite na Terra Ribeira é noite de cura, é noite de restauração. Então o Senhor está dizendo: eu tenho algo para a tua vida, mas antes de descer para a missão, fica de pé, Jeremias. Levante, se erga, porque o Senhor, Ele está dizendo: desce. É porque Ele quer enviar, mas Ele não vai enviar sem antes você estará de pé para ir. Observe bem, Elias entra dentro de uma caverna, está prostrado. Vocês conhecem o trauma que ele passou. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor aparece lá, e muitos estão pensando que Deus está ali para consolar Elias. Não, Deus estava dizendo para Elias: fica de pé e vai fazer aquilo que eu mandei. Deus está dizendo: eu não vim aqui para te consolar, eu vim aqui para lhe levantar, para que você vá e unja Eliseu no teu lugar, Azael, rei da Síria, Jeú, rei da Síria, e vai fazer aquilo que eu te enviei. Ponte de pé, Elias, e segue, vai. Olhe para Davi. Davi pecou, errou, adulterou, matou um homem e estava prostrado. Mas a palavra de Deus vai dizer que quando acaba toda aquela decepção, Davi se levanta, onde muitos pensaram que ele ia estar prostrado. É aí que ele ficou de pé, porque ele percebeu que o projeto de Deus da vida dele ainda não tinha acabado. O menino morre, mas quando morre, Davi se levanta, toma um banho, penteia o cabelo e diz: vou seguir em frente, porque se Deus ainda tem projeto na minha vida, eu não posso ficar prostrado, lamentando. Eu tenho que estar de pé para cumprir aquilo que o Senhor me mandou. A palavra de Deus vai dizer que Paulo um dia estava prostrado, orou 3 vezes, disse: Senhor, não aguento mais, tira de mim, que eu está me perturbando, o diabo está me esbofeteando. E Jesus olhou para ele e disse: Paulo, aquieta-te, a
é quando você está fraco que você está forte. Levanta e continua, Paulo, a fazer aquilo que eu lhe mandei. Antes de Deus enviar você para uma missão, Deus vai te colocar de pé. Quem me entende, diga amém. Sabe o que é estar de pé? É estar apto. Vai dar errado todas as vezes que você quiser fazer algo que Deus lhe mandou sem estar apto a fazer. Vai dar problema. Você vai trazer aborrecimento para a sua igreja, você vai trazer aborrecimento para os seus líderes, você vai trazer aborrecimento para Deus, porque não tem como você fazer aquilo que Deus lhe mandou sem você estar apto para fazer. Então nesta noite a primeira coisa que o Senhor está dizendo: quer buscar o Espírito Santo, esteja apto para cumprir aquilo que eu lhe mandei fazer. Busque a aptidão, busque estar de pé, de prontidão. Ao que Jesus disse: eu bem quero e desejo que quando eu volte vocês estejam de pé para me receber. O que está de pé está pronto. Jesus está dizendo: está apto a vir comigo para a eternidade. Então, pelo amor de Deus, olha para dentro do teu ministério hoje, olha para dentro daquilo que Deus quer para a tua vida nesta noite. Perceba o que tem lhe atrapalhado e fica de pé, porque Deus quer lhe enviar. Quem me entende, diga amém. Provérbios 24:16. Braia, bota os dedos para trabalhar, que a gente vai precisar encerrar. Provérbios 24:16. Depois você vai ler Miqueias 7:8. Provérbios 24:16. Porque 7 vezes cairá e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Deus está dizendo: se existe justo aqui e está prostrado, ele vai ter que ficar de pé, porque é o Senhor que coloca ele de pé. Amém ou não amém? Vamos lá. Miqueias capítulo 7 versículo 8. Ó inimiga minha, não te alegre a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Não importa aquilo que o justo viva, se cair, Deus é fiel para lhe levantar. Quem me entende, diga amém. Salmo 37, verso 23. Só fica prostrado quem caminha na treva. Só quem não se levanta é quem não quer. Porque quem está na presença de Deus e quer estar apto, consegue, porque o Senhor é força para nós nesta noite, irmãos. Salmo 37, verso 23, 24 e 25, olhe bem. Os passos de um homem bom são confirmados por quem? Pelo Senhor. E deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Se cair, Deus vai levantar. Você só não pode ficar do jeito que você está. 25. Fui moço, ao segredo, ao recheio do bolo. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua semente a mendigar o pão. O justo não vai ficar caído, o justo não vai ficar prostrado, o justo não vai mendigar o pão. Todas as vezes que ele cair, Deus é fiel para colocá-lo de pé. Então você não se levanta por quê? Porque não quer, porque você não quer mudar, porque você não quer melhorar, porque você quer viver sua vidinha medíocre, fazendo as coisas que não agradam e de qualquer jeito. E desta forma não tem como Deus fazer na tua vida. Ô Jeremias, levanta ou levanta, porque se não levantasse não iria. Mas nesta noite Deus está dizendo que as veredas da justiça estão na vida daqueles que são justos em tua presença. Você quer colocar a culpa toda em Deus, mas na verdade a culpa é sua e minha, porque a decisão será tomada por nós. A negligência de estar caído não é de Deus, é minha, porque o Senhor confirma na sua palavra que em qualquer momento que
levanta. E nesta noite esta palavra é para você se conscientizar que Deus quer fazer a parte dele. Só é você estender as mãos que ele irá lhe levantar. Quem entende, diga amém. Vamos prosseguir. Aí, observe bem, segura aí, viu? Escuro. A palavra do Senhor veio: levanta-te e faça o quê? Levanta-te. Jeremias 18, 1, 2. Levanta-te e desce. Sabe o que é esse descer? Descer a ordem. Deus está dizendo: fique de pé e desça. Descer é o comando, descer é a ordenança, descer é a voz de comando de Deus. Levante e desça. O Senhor nunca vai lhe levantar para que você fique no lugar parado, porque para Deus só é interessante lhe levantar se Ele quiser lhe mandar para algum lugar. E Ele está dizendo: Jeremias, levante e desça. Deus está dizendo: fique de pé e vá para o lugar que eu estou lhe mandando. Quando Ele diz levante e desça, Ele está dizendo: eu te levanto para me enviar. Irmãos, o que você precisa entender é que Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem algo para você e você não pode negligenciar isso. O Senhor me trouxe aqui para lhe dizer que não tem como você viver como um homem e uma mulher normal, sendo que você serve a Deus, porque Deus nunca escolheu ninguém para não enviar. A Bíblia diz que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Nós somos escolhidos, e se somos escolhidos, Deus está nos enviando para algo. Não somos escolhidos para viver a vida que a gente quer, somos escolhidos para viver a vida que Deus quer. É aí que começa a restauração, para receber o Espírito Santo. O Espírito de Deus vai habitar em mim para trabalhar na minha vida conforme apraz Ele. Os dons que Ele me dá, Ele vai me dar, diz a palavra de Deus, conforme a vontade dEle para a edificação da igreja. Então, se eu não entender isso, eu vivo uma mentira, achando que por sentir uma alegria em meu coração, eu tenho o Espírito Santo. O Espírito de Deus, antes de tudo, é enviador, capacitador para um chamado. Sempre que um homem tiver o Espírito de Deus, sempre será enviado para algo. Quem entende, diga amém. João 15:16. Observe o que é que a Bíblia diz. Observe o que é que a Bíblia diz. Não me escolhestes vós a mim, quem está dizendo é Jesus, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Eu vos escolhi e vos nomeei. Para quê? Olhe bem o que Jesus está falando claramente. Eu te escolhi. Para quê? Para quê? Vades. Seguro. Levanta-te e vá e desça. Jesus está dizendo: eu te escolhi para que vá. Sem ir não tem escolhido. Aleluia. Jesus só escolhe para ir, para que vá. Ir para onde? Para uma missão. Cada um tem a sua, da forma que Deus escolhe para cada escolhido. Todo escolhido tem a presença do Espírito Santo. Só não existe escolhido sem uma missão. Amém ou não amém? Para que vá, e vai e faça o quê? Deis fruto, e este fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai no meu nome, Ele vos conceda. Nós somos enviados, homens enviados
eu estou falando de homens que são barros, homens que são moldáveis, homens que estão na mão do oleiro, homens que estão fazendo parte do reino. Eu não estou falando de qualquer homem e qualquer mulher, eu estou falando do homem que verdadeiramente faz parte da igreja e do reino de Deus. Amém, irmãos? Então tem que ir, porque nós somos flechas. Isaías 49, nós somos flechas. A Bíblia vai dizer que nós somos flechas na aljava de Deus, ou seja, somos enviados do Senhor para um propósito, para dar frutos. A minha vida tem que ser moldada, pautada nisso. Parte B, Isaías 49, 2, a parte B do versículo 49, 2, a parte B: e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu em sua aljava. O que é que esse versículo está dizendo? Uma flecha, ela é lançada, e o Senhor escondeu esta flecha na aljava dele. Por que ele escondeu na aljava dele? Porque no momento certo é ele que vai te lançar, é ele que vai te enviar. E quando ele atira a flecha, ele só atira na hora certa, no lugar certo e no momento certo. Amém ou não amém, irmãos? Vamos lá, versículo 3 do capítulo 18. A Bíblia vai dizer o que? No início do versículo: vamos Brian, e desci. O Senhor está dizendo: levanta, fique de pé. Depois o Senhor dá uma ordem: desce a casa do oleiro. E agora Jeremias está dizendo o quê? E eu desci. Jeremias está dizendo: e eu obedeci, e eu fiz aquilo que Deus mandou. Eu estava apto, Ele me enviou e eu fui. Amém ou não amém? Eu desci significa obediência. Deixa eu lhe perguntar algo: você está disponível para obedecer a Deus? Você está disponível para pagar preço por Deus? A primeira coisa que você precisa entender: que não existe a busca pelo Espírito Santo sem obedecer ao Senhor. Nós não podemos viver conforme o nosso desejo. Deus tem algo para a nossa vida e é uma ordenança, e nós precisamos obedecer. Mas tem muitos que estão pegando e tapando os ouvidos, porque não querem obedecer a Deus, porque fazem parte daquele rumo de gente que está com comichão nos ouvidos, que querem fazer só aquilo que dá prazer. E deixa eu lhe dizer algo: muitas vezes a ordem de Deus é difícil de ser obedecida, muitas vezes a vontade de Deus é difícil de ser obedecida, mas sem obedecer não tem como permanecer na direção, não tem como receber o Espírito, porque esse Espírito, ele trabalha na obediência e ele vive dentro de nós. Então, se eu não quero obedecer, o Espírito já não está satisfeito de estar comigo, então eu não vou conseguir sustentá-lo dentro de mim. Olha para cá, não é fácil obedecer a Deus. Por quê? Porque o desejo de Deus, na maioria das vezes, vai contra o meu desejo. A vontade de Deus, na maioria das vezes, vai contra a sua vontade. E aí eu crio uma guerra dentro de mim. Muitas vezes eu quero fazer aquilo que me dá vontade, aquilo que me dá alegria, e eu negligencio as coisas do reino, as coisas de Deus. E vou vivendo desta forma, e vivendo assim, o século vai se passando, os anos vão se passando, e eu vou achando que está tudo normal, mas no final da conta vai dar problema. Olha para mim, a casa do oleiro era embaixo. Jeremias estava em Jerusalém. Jerusalém foi uma cidade que foi edificada nos montes. O lugar de monte não é lugar de tranquilidade, é lugar de paz, é lugar de frescor, de alegria. Só que geralmente naquela época a casa dos oleiros, dos homens que trabalhavam com barro, era no pé do monte. Então ele teria que descer. Deus está dizendo: desce o monte, vai na casa do oleiro lá embaixo. Por que era lá embaixo? Porque era um lugar que tinha barro e um lugar que tinha água. A água corria por lá. Maior uso na casa do oleiro do que o barro era a água. O oleiro gastava muita água. E naquela época não tinha tubulação, não
tinha a embasa, torneira para se abrir, mangueira para se ligar. Então o oleiro ele precisava estar na beira de um lago, na beira de um rio. A olaria sempre era na beira de um lago, e o lago estava embaixo. E Deus está dizendo agora: saia do monte e vá para o vale, porque lá no vale você vai ouvir as minhas palavras. Tem muita gente, irmão, que só quer cumprir missão no monte. Deus está dizendo para mim: vá para o monte, fique no monte. Lá no monte está tudo tranquilo. Sabe por que está tranquilo? Porque é no monte que Ele agrada, é no monte que você está bem, é no monte que Deus não mexe nas suas finanças, é no monte que Deus não mexe com o seu ego, é no monte que Deus não mexe com aquilo que lhe tem prazer, é no monte que Deus faz aquilo que você gosta, você fica. Mas tem gente que está incomodada em obedecer quando contradiz aquilo que Deus quer. Quando Deus está dizendo: desça, saia do lugar tranquilo e vá para um lugar menos favorável, se mexer, aí tem dificuldade de desobedecer. Mas nesta noite Deus está dizendo: existe uma ordem, se é boa ou ruim, tem que cumprir. Quem entende, diga amém. Vai para cá, vai para cá. Vou dizer para você uma coisa, irmãos. Eu estou tendo dificuldade de acreditar em algo, na salvação do povo de Deus. Eu estou em uma crise com Deus, e eu tenho perguntado: Senhor, este povo vai ser salvo? Irmãos, eu presenciei algo ridículo esse período de Copa do Mundo. Crente deixando de vir para a casa de Deus, adorar a Deus, para assistir jogos de futebol. Eu me pergunto: Senhor, aonde está a tua presença na vida desse crente? Aonde ele está? Por quê? Vou dizer algo, não é porque eu sou pastor, mas se o Espírito Santo está dentro de mim desde quando eu me converti. Nunca na minha vida, minha esposa é testemunha, eu deixei de assistir um culto e adorar o Senhor por causa de nada do mundo. Mas tem gente que está achando isso comum, que quer ficar em casa. E às vezes não é jogo de Copa, às vezes é o jogo do Bahia, às vezes é o jogo do Vitória, às vezes, irmão, é algo muito mais besta do que um jogo. Mas a sensibilidade do Espírito Santo não toca nos corações. Ele não consegue sentir Deus falar: vá para a igreja me adorar. Por quê? Porque está distante de Deus, não consegue entender, ver. Não há um incômodo quando o pecado, a negligência está ali, porque na verdade não está interessado em obedecer. E eu fico perguntando: meu Deus, cadê a tua igreja? Onde está o teu povo, Senhor? E às vezes, irmão, não é fácil para mim estar pregando essas coisas, mas se eu não falar, eu pago um preço grande, porque o preço, irmão, é de sangue. E a Bíblia vai dizer que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Deus disse a Ezequiel: se alguém morrer e você não pregar, o sangue da morte dele está nas tuas mãos. Mas se você pregar e morrer, você não tem culpa disso. E eu vou lhe dizer uma coisa: obedecer a Deus é muito mais fácil do que sacrificar. E tem coisas que Deus está se importando, sim. Tem coisas que Deus está preocupado, sim. O seu coração mundano diz: não tem nada não, é tranquilo, tudo tem todo dia. Mas o Senhor está dizendo: você não vela pela minha presença, não te incomoda não estar comigo. E vou dizer para você uma coisa: a Bíblia vai dizer que aquele que tem sede de justiça um dia será saciado. E um dia as minhas palavras vão ecoar pelo teu coração, e você vai perceber que tudo isso que eu estou dizendo vem da parte de Deus. Mas eu não me importo quando eu falo e não faço, porque o Senhor me consola com a vida de Jeremias. Chorava pelo povo, mas pregava e ninguém ouvia. Mas eu quero lhe dizer que o coração do Senhor tem se entristecido com as suas decisões. E o Senhor está dizendo que é mais antes agradar a Deus do que aos homens. E todos os comandos que não lhe agrada se torna religiosidade. Mas aquilo que dá para você fazer é tranquilo e é de Deus. E o Senhor está dizendo: eu vou te tirar agora do teu conforto e vou te levar para um lugar só para falar com você. Se eu não estou disponível para ouvir a voz de Deus, eu nunca estarei disponível para obedecer. Se eu não estou disponível para obedecer,
eu nunca estarei disponível para ouvir. Quem entende nesta noite, diga amém. Ele obedeceu, ele vai dizer: eu desci, eu desci, eu desci, eu obedeci. Aí tem gente que pensa: Jeremias desceu no joelho, não é na oração, não. Deus estava dizendo: vá para um lugar, a casa do oleiro, levante e desce. Ele levantou e ele disse: eu desci, eu fui, eu fiz exatamente como Deus me pediu. Por que ele foi? Porque o propósito era ouvir aquilo que Deus tinha para falar. Por que você veio aqui hoje? Porque você queria ouvir aquilo que Deus tinha para falar. Por que o povo ia para o deserto ouvir João Batista? Porque eles queriam ouvir aquilo que Deus tinha para falar. Então todas as vezes que eu me levanto e eu vou para um lugar que Deus está me mandando, é porque eu quero ouvir aquilo que Deus tem para falar. Então o propósito de ir para um lugar que Deus está mandando é ouvir aquilo que Deus tem para falar. Mas isso aí já é uma segunda fase ministerial, porque tem gente que não consegue nem chegar a esse lugar. E é nesse lugar que Deus vai causar o quê? A cura e a transformação. O que Deus queria fazer na vida de Jeremias era dentro da casa do oleiro. A reforma do vaso, a transformação do vaso, que somos nós, ia acontecer na casa do oleiro. Agora, se Jeremias não desce o monte e vai para o vale para entrar na casa do oleiro, ele iria saber o que Deus tinha para falar e ver a transformação que Deus queria fazer na vida do povo? Não. Então são duas etapas ministeriais. E às vezes eu pergunto: Deus, porque tem crente que não avança? Ele até quer, ela quer buscar a Deus, quer buscar o Espírito Santo, mas não sai do lugar, porque não consegue nem chegar na casa do oleiro. Primeiro, não se levanta porque não quer. Segundo, não consegue obedecer. Terceiro, não está disponível para descer de um lugar de conforto e ir para um lugar de incômodo. Aí não vai, não entra, não recebe e vive a vida do jeito que está, só querendo pedir e não recebe. Pedir e não receber, porque pedes mal. Então que nesta noite, se a busca pelo Espírito de Deus é verdade nessa igreja, primeiro se levante, esteja apto a fazer aquilo que Deus lhe mandou. Segundo, esteja disponível a obedecer a voz de Deus. Terceiro, mesmo que cause um incômodo na tua história, na tua vida, mesmo que não seja aquilo que você quer no momento, e eu estou falando de coisa grave, eu não estou falando de crente que fica em casa sem o jogo, não, que sai ao culto. Eu estou falando de algo muito mais profundo, mesmo que for algo que faça você perder um olho ou uma mão, mas entre no reino de Deus sem olho e sem uma mão, mas não seja lançado no inferno. Se for para sacrificar, sacrifique. Perca para ganhar. Isso é o Evangelho de Deus. Amém ou não amém? Aí chegou lá, agora que começa. Agora vai começar a transformação. É agora que Jeremias vai começar a ver a mudança. É agora que Jeremias está em um lugar em que o mundo não vai falar. Agora é ele, a casa e o oleiro. Aleluia. Você está precisando descer para a casa do oleiro para parar de viver uma vidinha medíocre no mundo. Para parar de viver uma vidinha com o gosto e o sabor do céu. Porque as coisas de Deus são muito mais sérias do que nós estamos vivendo e pensando. E eu falo isso para mim e para você, que estamos pensando que porque estamos na igreja, na terça e no domingo, nós estamos salvos a entrar no reino de Deus. E Deus está dizendo: não está. É preciso muito mais do que isso. E eu estou com medo, eu estou atemorizado com isso, pedindo a Deus misericórdia,
para que eu esteja apto, e aqueles que me ouvem também. Mas está cada vez mais difícil. Mas eu creio na palavra que transforma, eu creio na palavra que liberta, eu creio na palavra que nos coloca em um lugar na direção do Senhor. Ele desceu porque o propósito era ouvir. Deus disse: desça, porque lá você ouvirá as minhas palavras. Oh, glória. E eu vou lhe dizer que o que aconteceu ali não foi bom, não. Sabe o que está acontecendo aqui hoje? O que aconteceu ali naquele dia não chega nem 1% do que está acontecendo aqui hoje. Se você está achando que o pastor está pregando muito duro, você nem sabe que foi aquilo que Jeremias estava vendo ali naquele lugar. Mas eu vou lhe dizer o que foi que aconteceu ali naquele lugar. O propósito de descer era ouvir a palavra. Antes de ouvir, ele precisou ver. Porque quando ele desce, quem pode ler para mim? Quem pode ler? Leia Gleison alto. Quando ele desce, pode lembrar. Ele disse: eu desci. O que está acontecendo lá? E desci a cada oleiro. Mais alto. E desci a cada oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o que mais? Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Do oleiro fazer. Aí Deus chega e fala o quê? O que é que Deus fala? Não poderei eu fazer de vós como fez esse vaso, esse oleiro, por causa de Israel. Até aí. Ele desceu. Ele desceu no versículo 3. Deus falou no versículo 5. Mas no 3 e no 4, Deus não falou. Porque antes de Deus falar, Deus fez ele ver. Antes de Deus falar com você, Deus vai fazer você ver algumas coisas. Antes de Deus falar com o teu coração, antes de Deus mostrar para você a voz dele, no que ele quer da missão, ele vai fazer você ver e viver algumas situações. Antes de Jeremias ouvir a voz de Deus, ele viu o que o oleiro estava fazendo ali naquele lugar. Sabe o que é que Deus está dizendo? Ver e viver é importante antes de ouvir aquilo que Deus tem para fazer. Então o que é que eu preciso fazer? Quando eu chegar na casa do oleiro, eu tenho que estar em silêncio, e eu tenho que observar aquilo que está acontecendo. Porque eu não vou aprender só com Deus falando, eu vou aprender também vivendo aquilo que Deus quer que eu viva. A palavra de Deus vai dizer aqui que Deus fala, mas antes ele vê. E ver para quê? Ver para aprender. Ele vê para entender. O que eu quero lhe perguntar nesta noite é: o que é que você está vendo? O que é que você está aprendendo? Quais são as coisas que você está entendendo? O Senhor está dizendo: eu preciso que você esteja no lugar certo, observando as coisas certas, porque no contemplar do lugar que eu quero lhe levar, é aí que eu vou falar com você. Quem me entende nesta noite, quem compreende o que eu estou dizendo, vai dizendo amém, pelo amor de Deus. Sabe o que é que Deus está me dizendo aqui nesta noite? Que Ele vai te convocar para alguns lugares, e muitas vezes você não vai perceber que Ele está ali, mas é Deus lhe dizendo: por mais que pareça simples, este oleiro trabalhando sobre as rodas, é disso aí que eu quero fazer você aprender alguma coisa. Deus está lhe dizendo, Ele está lhe direcionando para algumas situações, alguns trabalhos que é simples, algumas coisas que talvez para você não tem importância, mas é daí que Deus quer lhe ensinar o que Ele quer falar com você. Mas nesta noite, tudo aquilo que tem me atrapalhado de entender o projeto de Deus na minha vida está quebrado em nome de Jesus, e as minhas visões e entendimentos serão abertos. Para quê? Para mesmo na simplicidade eu consiga contemplar aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Olhos atentos para ver e entender aquilo que Deus está fazendo. Amém ou amém?
Tem muitos que iam chegar ali na casa do pobre ou dele, ia dizer que nada, mas sabe, é uma besteira que está acontecendo aí. Não é aqui que Deus quer falar, não. Não foi assim que aquele rapaz fez? Achou que a visão não era mais ampla, porque os outros filhos de Jessé eram maiores e mais bonitos. Só que a verdade, o que Deus estava fazendo, era fazendo coisa grande, algo que era pequeno na vida do pobre Davi. Então Deus vai fazer você entender, irmão, não despreze as coisas pequenas, não. Deus é um Deus de simplicidade. Tem coisas que Deus está ali pedindo para fazer que é tão simples e você tem dispensado, e você não tem noção do que Deus quer fazer na tua vida através disso que é simples. Tem coisas que é tão simples fazer, é só ficar quietinho no lugar certo e você vai ver Deus trabalhar. Mas você só quer fazer aquilo que o teu coração quer e deseja. Mas nesta noite maior será a voz de Deus sobre a nossa vida. Amém ou não amém? Então, antes de ouvir, ele precisou ver. Precisou ver para aprender. E precisou ver para entender. Não queira chegar nos lugares e achar que você vai chegar para fazer ou ser algo. Tem lugar que Deus está enviando que você só precisa ir, independente do que esteja acontecendo. Mas fique quietinho, porque Deus vai lhe ensinar alguma coisa. Ele desceu para a casa do oleiro. Ali na casa ele começou a ver, sim ou não, pastor Marcos? Ele começou a ver algumas coisas. E o que foi que ele viu? Ele viu o oleiro trabalhando. A primeira coisa que ele viu foi um trabalho. Deus é Deus de trabalhar, irmãos. A segunda coisa que ele viu foi as obras. E a terceira coisa que ele viu foi o barro, o vaso. Primeiro, trabalho. Porque Deus nunca vai estar em um lugar que não tenha trabalho. Quem entende, diga amém. Deus nunca vai estar em um lugar que não tenha serviço, que não tenha trabalho. Quem me entende, diga amém. Tem que ter serviço, tem que ter trabalho. O oleiro estava trabalhando. Eu não preciso lhe dizer que o oleiro é Deus. Preciso? Não. O oleiro estava trabalhando. Primeira coisa que ele percebeu, o oleiro estava trabalhando. A segunda coisa que ele percebeu, ele estava trabalhando sobre as rodas. O que são as rodas? O que é a roda do oleiro? Alguém aqui nesta noite tem, ou a mãe tem máquina de costura? Quem tem aqui? Quem tem aqui máquina de costura? Vocês já viram como é que trabalha na máquina de costura? O pezinho lá embaixo e aí vai apertando. Minha mãe tem uma máquina de costura, eu fico olhando, aí vai tchuc, 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 e o motor, né, vai rolando, 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 e vai costurando e vai fazendo. A roda do oleiro é mais ou menos dessa forma. Só que no que ele aperta o pé embaixo, ela vai girando, 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 girando em 360 graus. Por quê? Porque ali ele vai colocando a mão no barro molhado e ele vai dando forma através do giro dessa roda. Quem me entende, diga amém. Observe bem. E a terceira coisa que Jeremias viu foi o vaso. Só que aconteceu uma coisa com o vaso. O vaso ele fez o quê? Quebrou o vaso. Aí Jeremias vê um vaso que agora está quebrado. Só que esse oleiro que está trabalhando na roda torna a fazer outro vaso deste mesmo vaso quebrado, só que agora de outra forma, como lhe apraz. Quem me entendeu, diga bem. Observe bem. Quer que eu lhe diga uma coisa? Jeremias estava no lugar certo. Ele estava vendo algo que era simples, mas era muito precioso. E eu vou lhe dizer por que é precioso. O oleiro era Deus que estava ali naquele lugar. Quem me entende, diga amém. Deus estava ali naquele lugar. E o Senhor também está aqui nesta noite. Está difícil, né? Se fosse uma mensagem para dizer que você ia prosperar, você estava pulando na cadeira. Mas como está doendo, eu sei, eu entendo. E nesta noite aqui, o Senhor me trouxe para dizer que aqui é casa do oleiro. Porque aqui não tem só o oleiro, não. Aqui também tem as rodas, aqui também tem o vaso, tem vaso que está quebrado e tem vaso que vai ser transformado. Aqui tem. O Senhor me trouxe aqui
noite você veio até uma casa, e é a casa dele, do oleiro. A presença dele já está neste lugar, então o oleiro já está aqui. Mas pastor, e as rodas? A roda é aqui, ó, é o altar, aleluia. A roda é o púlpito. A roda é a palavra de Deus que está girando para trazer transformação aonde? No vaso. E quem é o vaso, pastor? O vaso sou eu, o vaso é você. Então Deus está aqui ministrando a palavra. A roda está girando, entrando nos corações para quê? Para transformar vasos que estão quebrados na mão do oleiro. A palavra de Deus tem poder para isso. Deus é o oleiro. As rodas é a palavra e o vaso é eu e você. Amém ou não amém? Pastor, que conversa é essa? Eu nem posso ir muito longe, mas vamos ali em Isaías 64:8, só para poder continuar. Isaías 64:8, para que você entenda que você é barro. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro e Tu é o nosso. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. E todos nós somos obra das Tuas mãos. Então eu vou repetir: Deus está aqui, o oleiro está aqui, as rodas do oleiro também estão aqui, e os vasos que estão na mão do oleiro estão nesse lugar para ser transformados por ele. Quem me entende nesta noite, diga amém. Chegou ou não chegou? Cheguei na casa do oleiro ou não cheguei? Estou aqui na casa do oleiro. Irmão, observe bem. Toda a ministração da palavra de Deus é para os corações. Nunca deixe Satanás entrar no teu coração para querer dizer que qualquer profeta ou pregador está dando direta para você. Isso aqui é para mim, isso aqui é para você, isso aqui é para a cura da igreja. Porque tem muita palavra de exortação, que tem muito irmão que come a palavra porque vive isso e acha que o altar está direcionando para ele. Não tem nada aqui para você. A igreja de Cristo é maior do que você. Amém ou não amém? Isso aqui é para a minha vida e para a sua vida. Então coma, mastiga, engula e digira. A gente já teve problema com isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não quero viver isso nunca mais. Voltar para a derribeira tem liberdade para pregar aquilo que Deus entrega. E se for exortação, eu vou falar. Independente do que está acontecendo na sua vida, eu vou pregar. Amém? Então vamos lá. Então o que é que acontece? O que acontece é que o oleiro está aqui, está trabalhando nas rodas, e nós somos os vasos que estamos aqui para ser transformados. Só que a Bíblia, e eu já estou partindo para o final, diz que o vaso que está na mão do oleiro, ele está quebrado. E muitas vezes dentro da igreja tem muito vaso quebrado. Assim como na casa do oleiro o vaso estava quebrado, na mão do oleiro, na igreja tem muito vaso quebrado. E se está na igreja, está na mão do oleiro. Se está no culto de doutrina, está na mão do oleiro. Se está na presença, está na mão do oleiro. Tem muito vaso quebrado do lado de fora que está em perdição porque não tem quem trabalhe na vida dele. E está quebrado, irmãos, não é algo bom, é algo ruim. Mas infelizmente, de vez em quando nós estamos assim. Quem somos nós para dizer que de vez em quando nós vamos estar quebrados? Que não vamos sentir o peso da vida, que não vamos sentir o peso do evangelho. Os discípulos, os apóstolos, muitas vezes estavam quebrados. Eu já vi Paulo quebrado, eu já vi Elias quebrado, eu já vi Moisés quebrado, já vi homens que estão muito mais perto com o Senhor na história bíblica quebrados. Por que nós não vamos estar? Estar quebrado é difícil, porque muitas vezes estar quebrado é sinal de que a gente não consegue se juntar, é sinal que a gente não consegue fazer, não consegue se movimentar, porque um vaso quebrado ele não tem utilidade. Só que a boa notícia nesta noite é que nós estamos quebrados, mas continuamos nas mãos do oleiro.
já encerro aqui, não é estar quebrado, porque está quebrado todos nós estamos. A dificuldade maior é ser restaurado. E tem muita gente que pega essa palavra e pensa que a restauração do vaso é algo simples. Deixa eu lhe dizer uma coisa: ser restaurado nas rodas do oleiro dói muito mais do que a dor que está quebrado nas mãos dele. A restauração do oleiro é muito mais dolorida do que estar quebrado. A dor que nós vamos sentir para ser mudados por Deus é infinitamente maior do que a dor que eu estou sentindo por estar quebrado nas mãos dele. Quem me entende, diga amém. Porque observe o texto. Jeremias está vendo o vaso quebrado. Deus está dizendo: não posso eu fazer com vocês assim como esse oleiro está fazendo com esses vasos? Só que a Bíblia vai dizer que o oleiro, ele fez o que ele refez. O vaso com os mesmos cacos quebrados, mas agora como lhe apraz. Ou seja, ele fez o outro vaso com os mesmos cacos, mas era um vaso diferente, sim ou não? Se o oleiro colasse os pedaços desse vaso, esse vaso ele seria igual. E Deus não quer fazer um vaso igual do que se quebrou, porque se quebrou é porque não presta. Quando eu estou quebrado, é porque eu não estou servindo para carregar aquilo que Deus me enviou. Então eu quebrei, Deus vai fazer outro diferente. E tem gente que está na mão do oleiro, mas quer ser colado, porque às vezes se quebra, quando retorna igual. Essa não é a vontade do oleiro. E se o oleiro for fazer outro vaso com esses cacos, vai ser um negócio tudo torto. E ele é criador, irmão. Ele só faz coisa bonita. Ele criou a natureza, nos criou. Então ele não vai fazer torto com um pedaço estranho. Então eu entendo que para o oleiro fazer um vaso diferente com aqueles cacos, primeiro tem que haver uma transformação, não no período final da reconstrução, mas sim entre os cacos. Quem entende, diga amém. Deus vai precisar, não, você não entendeu não, eu vou explicar. Deus vai precisar reformar os cacos para que a reforma do vaso fique da forma que ele queira. Os cacos vão precisar ser moídos, Fábio, porque com os pedaços não dá para fazer outro. Se for colado vai ficar igual. Então Ari já entendeu, vai precisar moer, quebrar os cacos todos, diluir, botar na água, fazer de novo para que ele comece a trabalhar novamente. É aí que dói. Por que, pastor? Porque eu já estou quebrado e agora vou ter que ser moído. É porque Deus quer fazer de novo algo diferente. Com os cacos quebrados não dá. A dor vai ser maior, porque vaso quebrado tem que ser moído para ser transformado. Então vai moer. E quando ele for moer, espera essas farelas para botar água, para ficar só lama. Aí vai doer mais ainda. Mas é Deus dizendo: eu tá doendo, mas é para eu transformar. Tá doendo, mas é para eu mudar. Aí é que ele começa a mudar. Aí começa de novo a crescer um vaso diferente. Aí ele vai botando, adornando do jeito que ele quer. Mas o processo é doloroso, sabe? Nem todo mundo quer passar por esse processo. Mas nesta noite eu só vim pregar para quem quer receber a presença do Espírito Santo. Quem quer mudar de vida aqui, a palavra é para transformar a minha e a tua vida. Levante a mão e Deus. Eu confio no poder da palavra. Eu confio no poder da palavra. Deus diz assim: eu abro a ferida e eu mesmo saro. Eu confio no poder da palavra. Eu disse a Deus: se você é para eu pregar a tua palavra, para não ter impacto na minha vida, não dá certo. Então, irmão, vai ter que virar lama de novo. Ei, quer um conselho? Se você está inteiro, se quebra hoje na mão dele. Se parte todinho, porque ele vai começar a moer. Vai moer, vai começar a doer. Tu nem jejuava, já começou a jejuar. Tu nem tem vida de oração. Daqui a pouco o Senhor vai começar a levantar nas madrugadas. Tu não tem costume de estar com Deus de maneira íntima. E quando você for moído, você vai começar a entender o mistério da casa do oleiro. É isso que Deus quer fazer com você. Está doendo, vai doer mais ainda. Mas você sabe para quem é esse processo? É para quem aguenta sentir dor. Quanto mais você resiste à dor, mais Deus transforma a tua vida. Está disponível?
arrebatar. Deus quer fazer essa igreja uma igreja avivada. Deus quer fazer dessa igreja uma igreja cheia do Espírito Santo. E tem tema que é delicado, é verdade, é verdade. Ou entrega, ou cura. Tu está pensando que não dói em mim, não, irmão? Pastor é homem também. É difícil ser moído. É complicado. A dor de estar quebrada não chega nem perto da dor de ser reformado por Deus. Mas você sabe qual é a boa notícia? Depois de uma noite de choro, a alegria de estar restaurado vem pela manhã. Então vale a pena todo o sofrimento da modulagem, porque quem te viu hoje não vai acreditar que você é este homem, esta mulher no dia de amanhã. Olharam para Pedro e disseram assim: não pode ser. Não é o pescador? É, pregando aqui desse jeito. É um pescador, não. Ele está falando igual a Jesus. Ninguém sabe a dor que aquele homem passou por negar Jesus 3 vezes. Ninguém sabe a dor que ele passou por estar longe de Cristo, por pensar que estava desprezado, por voltar à vida antiga de pescador. Ninguém sabe a alma dele angustiada durante tempos, anos. Ninguém sabe o que ele passou quando foi crucificado de cabeça para baixo, porque na presença de Deus ele dizia que não era digno de ser crucificado igual a Cristo. Ninguém sabe as dores que ele passou, mas ele estava dizendo: o sofrer para mim é lucro ao Evangelho. A dor que eu estou sentindo é o poder de Deus sobre a minha vida. Deixa Deus me transformar. Observe que tem uns que não vão querer, mas não é para Deus. É só para quem está na olaria. É só para quem acredita nessa visão que Deus deu a Jeremias. Aí o vaso ele vai ser o quê? Reformado. E o tema da mensagem é a restauração. Só que esse vaso ele é transformado, irmãos, eu vou encerrar agora, para que ele receba algo. Um vaso, ele é feito para que ele possa ter algo do lado de dentro. Então não vai adiantar eu ser transformado por Deus para ficar vazio. O vaso transformado por Deus, ele é transformado para que ele seja cheio, para que haja algo dentro dele que encha ele de preciosidade. E essa preciosidade é o Espírito de Deus. Essa unção, este óleo é o Espírito de Deus. Vamos lá, para a gente encerrar. O vaso precisa estar cheio. 2 Coríntios 4:7. Vamos encerrar. 2 Coríntios 4:7. Pastor, por que o vaso precisa estar cheio? Porque esse cheio aí é o Espírito Santo. É só agora que ele chega. É só agora que você está apto para carregá-lo. É agora. É nesse período do processo. Aí a Bíblia vai dizer o quê? Temos, porém, este tesouro em vasos de... Quem é esse vaso de barro, pastor? Somos nós. Qual é o tesouro que tem nele? Para que a excelência do poder de Deus e não de nós. O tesouro que temos dentro de nós, que somos o vaso de barro, é o Espírito Santo. E o tema do bimestre é a busca pelo Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Seja um vaso novo nas mãos do oleiro. Quem entende, diga amém. Vamos lá. E agora nós vamos ver por que temos que ser cheio, vaso cheio. Porque temos que ser cheio para a glorificação do Senhor. Você lembra daquela mulher que a Bíblia vai dizer que ela carregava um vaso? Ela via um vaso cheio de um líquido que? Precioso. E a Bíblia vai dizer que ela derrama esse vaso em quem? Em Jesus. Muitos criticam que ela está jogando o que está dentro do vaso, que é muito caro em Cristo. Só que Jesus diz: por que vós criticais? Ela está certa. Ela está glorificando o meu corpo para o sepultamento. A glória daquilo que estava dentro do vaso era de Jesus. Por isso que ela derramou o líquido precioso ali. Sabe o que Deus está dizendo? Esse líquido precioso que você vai carregar dentro desse vaso, ele não é para a sua glória, ele é para a glória do Senhor Jesus. Quando você estiver derramando o líquido precioso, transportando da unção de Deus, é
Deus dizendo: o vaso está cheio, para quê? Para a minha glória, para a minha honra e para o meu louvor. Amém ou não amém? Cheio para quê? Para a salvação. Fechei a Bíblia. E agora, não sei, Jesus, aperta o cinto aí. Cheio para a salvação. Mateus 25. Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite contigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Olhe para cá. Tinha umas que estavam com a vasilha cheia de azeite e as outras não. Elas estavam com a lamparina. As lamparinas, elas tinham um prazo de validade para que elas estejam acesas. Se acabar o azeite que está ali na lamparina e não tiver uma reserva de azeite aqui para colocar de noite, a lâmpada apaga. 5 tinha reserva e 5 não tinha. E Deus falou para mim hoje: filho, precisa de reserva. Meu filho, você precisa de reserva. A palavra vai dizer que todas elas esperavam o noivo, todas eram crentes, sim ou não? E todas as 10 adormeceram. Durante a noite, à meia-noite, gritaram: lá vem o noivo! Acordaram assustadas, correram para um lado e para o outro, aí gritaram de novo: o noivo está chegando! Quando elas levantaram, elas perceberam que as lamparinas estavam o quê? Fracas, apagando. Só que 5 tinha óleo, reserva. O vaso, a vasilha estava cheia. Por quê? Porque tinha uma vida de consagração, porque tinha uma vida de jejum, porque tinha uma vida de oração. E quando precisaram do óleo que pinga do céu a cada oração, a botija estava cheia. As outras eram as crentes que não oram, que não jejuam, que não buscam, que gosta de jogo de futebol, que gosta de dar prioridade às coisas do mundo. Está na igreja, tá, a candeia está acesa, tá, mas não tem reserva. Quando se assustou que o noivo chegou no meio da noite, de repente, as que estavam do lado de cá, que tinha reserva, por quê? Porque quando orava, durante os anos, as semanas, a madrugada, o óleo do céu ia pingando. Deus me mostrava assim, o óleo pingando, tuque, tuque, tuque. Não é isso que verna, mas está pingando, tuque, tuque, tuque. Só que eu estou aqui na presença, mas eu tenho reserva. Eu estou na presença, mas no meu quarto tem reserva. Eu estou na presença, mas o jejum tem a reserva. Eu estou na presença, mas a palavra, as minhas obras, a minha vida tem reserva. Mas tem crente que não tem. Está sendo. Aí elas olharam e disseram assim: está apagando. É de noite, o novo está chegando. Pegou a reserva e encheu. As outras, aquele crente que não ora, que não busca, que não tem vida com Deus, que prioriza o mundo, se desesperou. Por quê? Porque quando acordou, apagou. Olhou para os outros assim: me dá um pouquinho do óleo, porque a nossa candeia está apagando. Aí as outras disseram assim: não vou dar não. Por quê? Porque pode ser que acabe tanto para mim quanto para vocês. Vão buscar, ó, segure aqui. Vão buscar. Quem aconselhou as 5 que não tinham que buscar foram as que tinham. Porque não dá para sustentar crente que não ora com o meu óleo. A única coisa que a gente pode fazer é o que? Aconselhar. É dizer: vá buscar. É dizer: vá orar. É dizer: vai ser transformado. O seu óleo não vai servir, porque se você quiser dar o seu ao outro, vai dar problema para você. E vou lhe dizer uma coisa, irmão: pega essa palavra, porque esse dia está chegando. Vai chegar um dia que vai estreitar, e quem não tiver reserva vai ficar para trás. Aí, olha para cá, o que foi que aconteceu?
aconteceu? Elas saíram correndo, porque a gritaria que o noivo estava chegando era grande. Correram para buscar. Só que enquanto elas correram para buscar, o noivo chegou. Aí disse: venha, amada minha, entre para as bodas. A Bíblia vai dizer que elas entraram. Vai aí, Brian, coloca lá no 10, 25, 10, para a gente ler e encerrar. E tendo elas indo comprar, chegou o quê? O noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento. E a porta fez o quê? Fechou. 11. Mais tarde chegaram também as outras virgens. Por quê? Porque quando percebeu que estava faltando, elas quiseram ir em cima da hora orar, quiseram ir em cima da hora jejuar, quiseram ir em cima da hora comprar o azeite, porque não tinha. Mas aí já era tarde demais. Aí também chegou as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre o quê? A porta. Está escrito aí 12. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo que eu não vos conheço. Jesus nos conhece por estar aqui ou pela nossa reserva? Jesus nos conhece por estar com a lamparina acesa, por ser crente, ou pelo aquilo que nós estamos reservando no secreto? Porque todas eram noivas, e ele está dizendo: eu não te conheço. Irmãos, ser crente é muito mais dali. Eu estou com medo disso aqui. Eu estou com medo disso aqui. Portanto, vigiai. 13. Porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Assim como um relâmpago acende no oriente e chega no ocidente, será também a vinda do Filho do Homem. Nesta noite, se tem vasos aqui, a partir de hoje vão ser vasos que andarão cheios de reserva. Quem me entende, diga amém. E até aqui Jesus me ajudou. Aplauda Jesus, meu irmão.